As 3 pessoas estranhas que Jesus conheceu. Número 1, foi quando o rei Nabucodonosor viu Jesus. Imagine que você é um rei, há 603 anos antes de Cristo e viu Jesus cara a cara. O que você faria? Muitas pessoas nem sabem que Jesus estava no Antigo Testamento. Este evento ocorre no livro de Daniel. Os acontecimentos do livro se passam na Babilônia, região governada por Nabucodonosor, um tirano orgulhoso e cruel que tinha grande prazer em torturar suas vítimas. Ele governou o velho mundo como um ditador absoluto. Ele conquistou a Assíria e depois mirou no Egito, seu principal rival na época. No entanto, ele viu Judá como um obstáculo em sua busca para governar um vasto império e decidiu eliminá-lo. Nabucodonosor emitiu uma ordem para que vários jovens judeus fossem treinados para servi-lo na qualidade de homens de conhecimento e sabedoria. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre os que foram levados como prisioneiros. Eles eram conhecidos pelos nomes Belteshazzar, Shadracha, Meshach e Abednego em caldeu. A imagem do ouro. O rei Nabucodonosor deu ordem para a criação de uma estátua colossal de ouro. A estátua de ouro encomendada por Nabucodonosor deve ter sido verdadeiramente magnífica, pois tinha impressionantes 90 pés de altura. Existe a possibilidade de que o rei pretendesse usar a estátua como meio de consolidar seu poder reunindo todos os níveis de seus oficiais para uma grande cerimônia. Esses governantes deveriam assistir à dedicação da estátua erguida pelo rei Nabucodonosor e prostrar-se em adoração a ela. Todos que desobedecessem a essa ordem corriam o risco de serem lançados em uma fornalha ardente e queimados até ficarem crocantes. A maioria das pessoas seguiu as ordens de Nabucodonosor porque ele queria se estabelecer como líder político e religioso indiscutível da Babilônia. No entanto, houve alguns que não cumpriram seus desejos. Devido ao fato de Shadracha, Meshach e Abednego estarem entre os oficiais que estavam presentes nesta grande reunião, um confronto era inevitável. 3 dos homens na sala não se curvaram, embora todos os outros na sala o fizessem. Muitas pessoas não podem imaginar essa pressão social. Não foi uma adaptação fácil. Como crianças na igreja olhando ao redor durante o tempo de oração para ver quem tem os olhos abertos, alguns caldeus viram os 3 meninos hebreus de pé entre todos aqueles que se prostraram e correram para Nabucodonosor para relatar isso. Os funcionários do tribunal ficaram cheios de ciúmes quando acusaram os 3 homens que haviam conquistado cargos de poder, apesar de estarem presos. Sadraque, Mesaque e Abednego seguiram sua fé que os proibiu de adorar qualquer Deus, exceto o verdadeiro Deus de Israel. Os funcionários viram isso como uma chance de se livrar deles e aproveitaram. Ao saber da situação, Nabucodonosor ficou furioso. No entanto, ele ainda permitiu que o acusado respondesse às acusações feitas contra eles. Isso poderia sugerir que ele tinha algum nível de respeito por eles. Mas não se engane, o rei aceitaria apenas uma resposta, concessão total. Eles tinham 2 opções, adorar o enorme ídolo de ouro ou perecer no fogo. Apesar de seu elogio anterior ao Deus hebreu, Nabucodonosor acrescentou: quem é o Deus que pode livrá-lo do meu poder? A pergunta do rei, como antes, seria respondida eventualmente. Esses homens valentes desafiaram a ordem direta do rei e se colocaram nas mãos de Deus. Em outras palavras, eles disseram: preferimos temer nosso Deus do que sua fornalha a qualquer momento. Mesmo que ele decida nos deixar queimar, ainda serviremos ao Deus vivo em vez de seu ídolo morto. Impagável. Eles preferiram a morte à infidelidade a Deus e sem dúvida planejaram a possibilidade deste dia por muito tempo. O nível de raiva de Nabucodonosor quando sua autoridade foi desafiada era difícil de imaginar, mas aparentemente seu rosto estava lívido. Ele deu ordens para aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o habitual para igualar sua fúria. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados nas chamas, o calor radiante foi tão grande que os homens que os carregavam morreram. Sem dúvida, usando roupas inflamáveis, os fiéis hebreus não tinham esperança, a menos que a própria esperança interviesse. Daniel 3 versículo 19 ao 25. Então Nabucodonosor se encheu de ira, e sua expressão facial mudou para Sadraque, Mesaque e Abednego.
Ele respondeu dando ordens para aquecer a fornalha 7 vezes mais do que costumava ser aquecida. E ele ordenou a alguns valentes guerreiros que estavam em seu exército para amarrar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, a fim de lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados em suas calças, seus casacos, seus gorros e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Por isso, como a ordem do rei era dura e a fornalha estava extremamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Mas esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram no meio da fornalha de fogo ardente ainda amarrados. Então o rei Nabucodonosor ficou surpreso e levantou-se rapidamente. Ele disse a seus conselheiros: não foram 3 homens que lançamos amarrados no meio do fogo? Eles responderam ao rei: absolutamente, ó rei. Ele respondeu: eu vejo 4 homens desamarrados e andando ilesos no meio do fogo, e a aparência do quarto é como um filho dos deuses. Quando Nabucodonosor testemunhou os homens andando ilesos nas chamas, ele ficou surpreso não apenas com a sobrevivência deles, mas também com o fato de serem 4. A quarta figura parecia ser um ser divino, sugerindo que poderia ser o Cristo pré-encarnado. Nabucodonosor nos conta quem era a quarta pessoa, o Filho de Deus. Durante a parte mais difícil de sua provação, Jesus estava lá com eles fisicamente. No meio de sua provação na fornalha ardente, Shadracha, Meshach e Abed-nego podem ou não ter percebido que o Filho de Deus estava com eles. Embora haja momentos em que estamos conscientes da presença de Jesus em nossas aflições e outros momentos em que não, nunca devemos duvidar de que Ele está presente. Deus é capaz de surpreender aqueles indivíduos cujos corações estão mais endurecidos, não apenas contra Ele, mas também contra seu povo. Aquele que fez a alma pode fazer com que sua espada se aproxime dela até mesmo da do maior tirano. Nabucodonosor teve a impressão errônea de que era a pessoa mais poderosa do mundo, mas aqui ele conheceu a pessoa que era muito mais poderosa do que ele. Que efeito isso teria sobre ele? Ele ainda teria autoconfiança para exigir que os outros o adorassem como se ele fosse um deus. Quando o rei percebeu que os homens que ele havia condenado haviam sido divinamente resgatados, ele os convocou e nem um único fio de cabelo em suas cabeças foi queimado no processo. Ser jogado no fogo mortal de Nabucodonosor provou ser um pedaço de bolo. É incrível que alguém tenha sobrevivido mesmo por um segundo dentro da fornalha quando tantos outros pereceram logo na entrada. Deus pode nos livrar de uma provação ou pode nos sustentar e fortalecer milagrosamente em uma provação. A segunda e terceira vez foi quando Jesus viu Moisés e Elias. A transfiguração de Jesus foi um evento inspirador na palavra de Deus. Foi a glorificação do corpo humano de Jesus. Seu corpo passou por uma mudança de forma. O evento ocorreu depois que Jesus revelou quem ele realmente era. Depois de discutir sua identidade, missão e o custo do discipulado com seus discípulos, Jesus conduziu Pedro, Tiago e seu irmão João a uma alta montanha. Ele foi sobrenaturalmente transfigurado na época. A magnificência do futuro rei em seu reino foi mostrada a esses 3 homens. Ao descrever o evento, Pedro diz que as roupas de Jesus ficaram mais brilhantes do que qualquer agente de branqueamento na terra poderia torná-las. Na verdade, ele usa a palavra detergente ou mais cheio, que era o equivalente naqueles dias. A luz brilhou por dentro das vestes de Jesus, e eles viram a sua glória. Ele se encontrou com Moisés e Elias para discutir seu êxodo por meio do qual ele realizaria uma libertação para seu povo como Lucas registra. Seu rosto e vestes tornaram-se luminosos como o sol e a luz ardente, uma representação visual de sua divindade, assim como a nuvem de glória ou Shequina representava a presença de Deus no Antigo Testamento. A visão prenunciava como seria o Senhor Jesus quando voltasse para estabelecer seu reino. Ele não será mais conhecido como o Cordeiro Sacrificial, mas como o Leão de Judá. Todo aquele que o vir o reconhecerá como Deus Filho, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nesse momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Como se isso não bastasse,
dois personagens proeminentes do Antigo Testamento, Moisés e Elias, chegaram e conversaram com Jesus. Esta cena mostra que as pessoas que morreram, como Moisés, têm compreensão cognitiva e capacidade de se comunicar. Juntos, eles simbolizam todos os que compõem o reino de Deus, os que serão arrebatados e não verão a morte, como Elias, e os que morrerão e irão estar com o Senhor, como Moisés. Além disso, Moisés representava a lei, enquanto Elias representava os profetas. Eles representavam todo o Antigo Testamento quando combinados. Eles, juntamente com os discípulos, representam tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, pois giram em torno de Jesus. Mateus 17 versículo 4 ao 6, Pedro respondeu e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os envolveu e eis que uma voz da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouçam-no. Quando os discípulos ouviram isso, caíram com o rosto no chão e ficaram apavorados. Pedro, que sempre foi rápido com uma frase que ninguém mais poderia, comentou: Senhor, é bom estarmos aqui. Ele propôs a construção de 3 abrigos, um para cada um deles. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem deslumbrante apareceu, e uma voz disse: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Ouça-o. Deus Pai interrompeu Pedro para validar seu único filho, o Rei dos Reis, tanto verbal quanto visualmente. Quais foram as reações dos discípulos? Eles ficaram com medo e caíram com o rosto em terra. Eles tiveram a clarividência de levar a sério o santo e todo-poderoso Deus do céu e da terra. Mateus 17 versículo 7 ao 8, e Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E, levantando os olhos, não viram ninguém senão o próprio Jesus. Quando Jesus os tocou e os encorajou a não terem medo, os 3 discípulos olharam em volta e viram apenas Jesus. Por quê? Porque Jesus não é apenas um entre muitos servos fiéis de Deus, ele é superior a todos eles. Os ministérios de Moisés e Elias finalmente apontavam para Cristo. Todas as Escrituras o têm como foco. Ele os exortou a não contar a ninguém sobre a visão até que ele fosse ressuscitado dos mortos enquanto desciam a montanha. Se as multidões ouvissem sobre isso, a história as confundiria e as forçaria a proclamá-lo rei. Em vez disso, deveria fazer parte da mensagem do reino, convidando os pecadores a depositar sua fé no rei ressuscitado. Havia 3 pessoas envolvidas. O primeiro foi Moisés. Os judeus veem Moisés como um de seus líderes mais importantes, mas Jesus é ainda maior. Nos evangelhos, Jesus aparece com Moisés e Elias, mas é o maior. Para os judeus, Moisés era a segunda figura mais importante do Antigo Testamento depois de Abraão. Seu reinado como príncipe egípcio foi interrompido quando ele perdeu a paciência com um dos condutores de escravos egípcios e o matou, forçando-o a fugir para salvar sua vida. Moisés ainda estava no auge quando foi chamado para casa, apesar de sua idade. Moisés morreu sozinho, de costas para a rocha no topo do Monte Nebo, olhando para a terra prometida do outro lado do Jordão, mas que ele nunca veria. Elias era um tisbita de Gileade, na região da Transjordânia, e era considerado um dos melhores profetas de Israel. Embora nenhum livro esteja escrito em seu nome, no livro de Reis fala mais de sua vida do que a maioria dos próprios reis. Ele é mais conhecido por seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. O Monte Carmelo tem 12 milhas de comprimento e se projeta para o oceano no norte de Israel. No extremo leste do interior, há uma grande depressão logo abaixo do cume, onde 30.000 pessoas podem se reunir. De acordo com a Bíblia, Enoque e Elias são as 2 únicas pessoas que Deus levou para o céu sem que morressem. Gênesis 5 versículo 24 nos diz: E Enoque andou com Deus do que já não era, porque Deus o levou embora. Segundo Reis 2 o versículo nos diz: E de repente, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceu e separou os 2. Elias foi talvez o mais poderoso dos profetas de Deus no Antigo Testamento.
As histórias da Bíblia sobre a tradução de Enoque e a remoção de Elias do mundo não revelam nada sobre o que aconteceu com eles depois que foram removidos da terra. Só podemos supor que eles não experimentaram a morte na terra. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1 versículo 17. É notável a presença de Moisés e Elias com Jesus. O nome Moisés foi associado à lei do Antigo Testamento dada ao povo por Deus. Jesus veio para cumprir os mandamentos da lei e para fazer o que a lei não podia, ou seja, encontrar uma resposta para a questão do pecado. A Torá identificou o problema, Jesus forneceu a resposta. A transfiguração fornece mais evidências de que Jesus era o divino Filho de Deus. Não é por acaso que isso aconteceu logo depois que Jesus se reconheceu como o Cristo, aquele que deixou a glória do céu para vir à terra. Agora, 3 de seus discípulos deveriam ter um vislumbre dessa glória.